Bem, pessoal, os 3 erros mais comuns do paciente que tem epilepsia que ele comete, muitas vezes ele não se dá conta que isso é um erro, né? O que acontece? Normalmente, uma pessoa que tem epilepsia, é muita gente, né? Quase 1 a 2% da população. A epilepsia é uma das doenças crônicas mais comuns na neuro, né? E essa pessoa, o que acontece? Tem vários tipos de crise, né? Mas a mais clássica é aquela que você desmaia, se debate. Muitas vezes esse paciente ele recebe o diagnóstico, às vezes na infância, na adolescência, ele começa a tomar medicação. E essa medicação, ela controla a crise. O primeiro erro mais comum é o paciente não ter o acompanhamento adequado. Você fala assim, como assim, Júlio? Ele toma remédio e não tem o acompanhamento adequado. Muitos pacientes recebem o diagnóstico, ele começa a tomar medicação e para de ter crise. Porque a convulsão nada mais é do que uma parte do seu cérebro tem um determinado, a gente gosta de explicar assim para ficar mais simples, um fio ali desencapado que dá um curto-circuito. E quando você toma um remédio, esse fio desencapado tem uma chance menor de dar esse curto-circuito e estabiliza. E aí o paciente, esse é o erro mais comum, ele começa a tomar um remédio, para de ter crise e não acompanha. E aí algumas perguntas, elas vão ficar. A dose está adequada? Dá para reduzir a dose? Dá para aumentar a dose? Ele tem algum efeito colateral daquele anticonvulsivante, né? Como é que está o nível sérico, né? Ainda tem foco de crise no eletroencefalo? Dá para tirar o remédio? Tem paciente que fica 1, 2 anos sem crise, que dá para tirar o remédio. Aí você fala, como assim, Júlio, ele toma um remédio sem ir para o médico? Às vezes ele pede ao clínico geral, ele vai de um médico para o outro, eu tomo esse remédio de epilepsia, leva a receita antiga, o médico renova, tá certo, né? Não pode ficar sem o remédio. Mas como ele não faz acompanhamento, essas decisões elas não são tomadas. E ele vai repetindo receita com o médico, depois passa no outro, mas não tem nenhum neuro acompanhando ele de forma horizontal. Então é muito importante esse acompanhamento, senão você vai ficar todo com essas dúvidas, né? Segundo problema muito comum em paciente que tem epilepsia, são pacientes que não têm essa epilepsia clássica, tônico, clônico generalizado. Então ele tem às vezes uma alteração motora apenas, às vezes ele tem até um apagão. Então o paciente está conversando, ele para, famosa crises parciais complexas. E às vezes ele vai deixando para lá, porque ele não identifica que aquilo é uma epilepsia e não faz tratamento nenhum, comprometendo a qualidade de vida, risco de acidente. O paciente que tem epilepsia hoje vive o tempo normal que ele, mesmo se ele não tivesse a doença, né? Então não interfere no tempo de vida, mas muitos acabam morrendo por acidente. Por quê? Não faz a medicação, não faz o tratamento, não recebe diagnóstico, pode ter afogamento, pode bater o carro. E muitas vezes ninguém nem vai saber que ele tinha. Por isso que é importante, qualquer apagão, qualquer crise, mesmo que seja aquela típica, procure ajuda, que pode ser epilepsia. Esse é o segundo erro mais comum. E o terceiro erro, muito comum de pacientes que tomam epilepsia, é que muitas vezes eles têm esse diagnóstico de muitos anos atrás, tomam remédios e doses de remédios, às vezes muito antigas, que às vezes dão alteração neurocognitiva dele, às vezes ele fica mais sonolento, às vezes tem alteração até de memória relacionada à dose da medicação. Não faz esse acompanhamento, continuam tomando e aquilo prejudica. Muito cuidado, em especial em crianças, né? Tem que ter o acompanhamento do neuro, do especialista, para avaliar se aquele remédio é mais adequado. Hoje a gente tem muitos estudos que mostram alteração neurocognitiva por uso crônico, doses elevadas de medicação em criança. Então as medicações elas evoluíram, a gente tem remédio mais moderno com menos esses efeitos. E às vezes o paciente, numa situação de emergência, tem uma crise, o médico do pronto-socorro faz ali, como tem que fazer mesmo o tratamento, muitos desses remédios é o que ele tem acesso ali no posto, e a família continua dando remédio ad eternum sem o acompanhamento do especialista. Todo paciente com epilepsia tem que ter o acompanhamento do especialista para justamente ver esses detalhes, como está a evolução, em especial criança e adolescente, né? Evolução neurocognitiva, está tendo algum comprometimento, essa dose mesmo, isso é muito importante, tá bom? Não cometa esses 3 erros.